Shalom, shalom, graça e paz. I want to say hi to everybody. Eu quero falar hoje sobre um assunto tanto quanto muito sensível e vou procurar ser o mais breve possível. I want to talk about the death of Charles Kirk. É um assunto sensível porque, na verdade, sabemos que quando o Estado se envolve e é um combate cerrado sobre esta temática ou este assunto, e pela qual está sempre a ser rotulado como teoria de conspiração, então você já sabe que existe mistério que talvez nunca nós viremos a saber. Tanto faz como aconteceu com o assassinato de John Kennedy e seu irmão, Martin Luther King. Então a morte de Charles Kirk também coloca-se nessa mesma página. Mas eu quero tocar aqui, não trazer aqui teoria de conspiração, qualquer evento, mas eu quero fazer uma breve análise daquilo que foi a vida de Charles Kirk. Não porque eu conheci Charles Kirk pessoalmente, mas porque aquilo que eu acompanhava, os seus debates e aquilo que eu podia observar. Bem, é só para dizer que Charles Kirk foi, eu creio que ele foi um verdadeiro fiel, mas um tanto quanto distorcido naquilo que ele acreditava sobre a escatologia cristã, ou então aquilo que seria o desenvolvimento da história do cristianismo, porque ele foi doutrinado no sentido zionista. E esta parte de Charles Kirk era o que eu detestava. Como fiel, admirava a sua forma de exposição, os debates, mas quando se tratava dele defender essa posição de zionista, para mim era a posição mais complicada e eu não colaborava com ele, não o apoiava nisto. Tanto mais que eu reduzia a minha frequência de assistir qualquer que fosse dos seus programas quando me percebi que Charles Kirk era um defensor ferrenho do zionismo. Mas, no entanto, 7 a 8 meses, vamos dizer, 8 a 6 meses antes de Charles Kirk ser assassinado, Charles Kirk começou a despertar, começou a entender por aquilo que é a fé que ele tinha. Ele começou a perceber e fazer investigação, entender a posição, quão errado ele estava na posição que levava sobre a defesa do zionismo. Quer dizer, ele passou de zionista para um verdadeiro cristão fiel em Cristo. Começou a perceber que ele foi praticamente enganado, indoctrinado, e começou a despertar como independente que ele era. Mas vamos lá observar uma coisa. Como Charles Kirk foi parar onde foi parar? Eu creio que Charles Kirk ele era um fiel de Cristo, acreditava, convertido, ele era convertido. Mas, no entanto, ao longo da sua trajetória, ele caiu numa armadilha. Caiu numa armadilha porque ele foi sentado dentro de uma plataforma, algo que foi fundado, que ele nem sequer percebia os meandros daquilo que ele estava. Ele não sabia quem estava à sua volta e não conhecia a proveniência dos fundos da instituição que ele estava a operar. Ele não chegou, vamos assim dizer, a ser recrutado para fazer parte daquilo que vocês já sabem, mas ele estava quase a ser recrutado. Mas ainda assim, pela inocência dele, aproveitaram utilizar ele para cumprir certos objetivos. Charles Kirk, na sua inocência, por não conseguirem ter controle dele, lhe foi dado uma Dalila. Para aqueles que conhecem a história bíblica como Sansão, foi-lhe dado uma Dalila, como Sansão lhe foi dado, para poder entrar na vida dele e perceber, entender e para poder ser a peça de manipulação para ele. Charles Kirk não sabia, não conhecia Dalila, não sabia da história de Dalila. Talvez no final ele se apercebeu da história da Dalila e quem Dalila era. Quer dizer que Dalila fazia parte daquela que é a instituição e o comando, o grupo que o queria controlar.
Charles Kirk foi mais uma vítima do sequestro da religião pelos serviços de segurança do mundo. Vamos falar assim. Porque Charles Kirk não sabia onde ele estava sentado, os objetivos da plataforma que ele conduzia, e não sabia quem o rodeava. Charles Kirk, sendo um cristão defensor da fé, quando no final começou a se aperceber, ele começou então a tomar uma posição de fé e mais concreta daquilo que era a sua fé e com vontade de satisfazer o Criador. E isso despoletou para a sua morte. Mas, no entanto, Charles Kirk, ele, de tanta fé que ele tinha no Eterno, o Eterno não o deixou inocente do que estava para lhe acontecer. Quando ele começou a tomar a posição correta de fé, na defesa do Evangelho de Cristo, o Eterno lhe fez saber, isso creio, que lhe fez saber que ele seria morto. Mas, no entanto, vamos olhar uma coisa. Como Charles Kirk, por que então Charles Kirk tinha de ser assassinado? Bem, é muito simples olharmos que Charles Kirk, se olharmos bem, a trajetória, o seu percurso era para ser presidente, eles estavam a catapultar para ser possível candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Quer dizer, começando primeiro para colocá-lo como um candidato republicano e a posterior para então ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos, vamos assim dizer, da República, é isso mesmo. Mas, no entanto, seria um perigo para aquele que é o Serviço de Segurança Internacional terem-lhe, você já sabe o que estou a falar, terem-lhe como candidato, porque ali então seria mais um outro Kennedy. Então vocês podem ligar. Se Charles Kirk deve de ser eliminado, porque seria um outro Kennedy, quer dizer que a morte de Charles Kirk está ligada à mesma instituição que eliminou Kennedy. Charles Kirk era um homem de fé. E por isso é que eu digo, o Eterno podia ter o livrado dele não experimentar a morte. Mas, no entanto, eu ainda acho que a morte de Charles Kirk, dentro do propósito eterno, foi, na verdade, salvaguardar Charles Kirk na fé, naquilo que é o mundo por vir. Porque a missão dele de pregar o Evangelho, de defesa de Cristo diante da instituição, a semente colocada nos jovens sobre a fé, ficou marcada. A juventude americana, toda aquela do mundo que ouviu a mensagem de Charles Kirk sobre a fé, sobre Cristo, ela detém essa mensagem para sempre. Então a missão de Charles Kirk estava cumprida. Mas diante dos homens, ele podia percorrer mais porque queriam lhe fazer, por exemplo, candidato à presidência. Mas isso não era do interesse do Eterno, porque a ser candidato à presidência, Charles Kirk iria perder a fé, iria se perder para o mundo. Então o Eterno permitiu que os seus adversários o tirassem a vida. Para quê? Para o próprio Eterno o preservar para o mundo por vir. Porque Charles Kirk, se chegasse à presidência da República, mesmo a candidato republicano, ele não iria resistir na fé, porque o Eterno sabe o que tem naquele lugar quando você chega lá. Ninguém sobrevive na fé, por causa das decisões, por causa dos interesses. Então Charles Kirk não podia chegar ali. O Eterno permitiu que os seus assassinos o tirassem a vida, para tê-lo como juízo e para o salvaguardar do que estava para vir para frente. Charles Kirk foi preservado pelo Eterno. Eu creio que ele, por causa dos 8 a 6 meses, ele soube se posicionar com relação à fé. Ele soube mudar no seu entendimento sobre a fé e do erro que ele, há mais de não sei quantos anos, né, da formação dessa instituição, que acho que é 2008, que vem,
ele cometendo o erro da posição zionista, porque a posição zionista não é uma posição de Deus. É uma posição mundana, é uma posição do mundo, é uma posição política, não tem nada a ver com a fé em Cristo. Então, Charles Crick foi preservado pelo Eterno para não experimentar, não se perder na fé. O Eterno permitiu que os seus inimigos o assassinassem. Mas, no entanto, vamos olhar uma coisa. Charles Crick sabia que iria ser morto? Sabia. Ele tinha isso e por comentou isso com várias pessoas, falando daquilo que ele sabia que acho que vou ser morto. Quer dizer que o Espírito Santo o fez saber que ele iria experimentar a morte e ainda assim permitiu que ele morresse mesmo. Porque foi a forma de lhe salvaguardar do perigo que estava para frente. E o perigo que estava para frente não seria a morte, mas seria a destruição da sua fé. Ou a corrupção da fé que ele tinha em Cristo. Então a missão de Charles Crick foi cumprida. Traído por Dalila e experimentou a morte. Mas, no entanto, deixou a semente da palavra, da pregação do Evangelho no coração dos jovens. E conseguiu, o Eterno conseguiu fazer com que ele corrigisse o erro daquele cristianismo zionista que não faz parte da fé, para ele corrigir diante de todo o mundo. E o mundo todo hoje, os jovens que lhe ouviam, já entenderam que o zionismo não é a posição correta. É uma posição corrompida, do evangelho corrompido, da religião que está com compromisso com o Estado e não com o Eterno. Então, esta é a posição que eu acho. E para isso eu quero dizer o quê? Quero dizer, cuidado vocês que muitas das vezes pensam que nós não vimos ou que o Eterno não nos mostra quando vocês estão a programar coisas, estão a programar males contra nós. Muitas das vezes nós vimos, eu não digo sempre, mas muitas das vezes nós vimos. E nós, às vezes, muitas das vezes, podemos estar consigo, te saudamos, te cumprimentamos, rimos contigo, mas nós sabemos do que você anda a falar, do que você está a dizer, do que você fica a espalhetar, dos teus planos, do que está no teu coração. Muitas das vezes há sensibilidade até sem ver, mas há sensibilidade no espírito quando me encontro com você. Quando você me estende a mão, eu sei o que você está a programar, não porque eu sou sábio, mas porque o Eterno me mostra o que você está a programar no teu coração. Eu sei quem são as serpentes. Eu sei quem são aqueles que alimentam um ressentimento negativo, um ressentimento maligno no coração. Eu sei quando os pensamentos de Caim estão no teu coração. Eu consigo ver. Não porque eu tenho habilidade de ver, mas o próprio Eterno faz ver isso diante do que você está a programar. Então, meus irmãos, não que eu queira te condenar, ainda que você tenha esse tipo de pensamento, o que mais nós desejamos como fiel é que você arrependa-se e muda dessa posição. Só isso. Mais nada, não pedimos mais nada de ti. Mas não penses tu que o Eterno não mostra. Nós poderemos parecer os mais burrinhos. Podemos parecer os mais sem, I don't know, como você pode chamar, tipo ultrapassados. Mas espiritualmente nós estamos a ver as coisas. E eu não estou a dizer isso para você ficar amedrontado, para você ficar assustado, mas é para você perceber o domínio espiritual que o Eterno tem e aquilo que ele faz. Então você não pensa que você engana. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana o Eterno. Então o Eterno, na sua misericórdia, ele mostra. E ele só mostra porque, vou lhe dizer uma coisa, ele só mostra aos fiéis que não têm coração de fazerem, como é que se diz, para fazerem, como é que se diz, para retaliar. Ele mostra aqueles que estão preparados, que não têm espírito de retaliação, mas aqueles que têm espírito de intercessão. Porque quando nós vimos isso, e eu olho bem nos teus olhos e eu vejo, eu tenho que orar para você. Entende? Eu não vou retalhar, eu não vou fazer da mesma coisa, eu não vou passar a te odiar, mas você vai poder notar um distanciamento. Claro, distanciamento vai notar, porque eu sou, apesar de tudo, somos seres espirituais, mas eu ainda sou uma pessoa. E eu vou notar isso e eu vou me afastando aos poucos. E eu vou evitar-te. Por quê? Porque eu sei o mal que está no teu coração. Porque o Eterno também disse que nós devíamos ser sagazes como as pombas, aliás, sagazes como as serpentes, espertinhos como as pombas. Então nós temos que ser isso, temos que lidar consigo dessa maneira. Então não pensas tu que
você maquina o mal, faz tudo, e você está passando desapercebido. Não, você está passando desapercebido diante dos homens, mas do Eterno você não passa. E quando o Eterno quer, Ele vai mostrar as coisas que você está a fazer. E nós temos que interceder por você. Mas também olha uma coisa, muitas das vezes, mesmo pela intercessão, porque você está a maldiar ou está a odiar o teu irmão sem causa, você está a maquinar coisas contra o outro sem causa, mesmo diante dos meus joelhos dobrados, pedindo ao Eterno para que mude o teu coração, para que te leve ao arrependimento, o Eterno pode trazer um juízo para ti que eu não tenho controle. Mas eu também não vou me rir do juízo que aconteceu contigo. Eu até posso saber a origem do juízo, mas eu não posso nem sequer me rir do que está acontecendo ou zombar daquilo que está acontecendo contigo. Mas o Eterno muitas das vezes faz isso. O Eterno pode matar-te. O Eterno pode colocar-te uma enfermidade que você não vai entender. O Eterno pode te colocar sobre muletas ou cadeira de rodas. Você não sabe de onde é que está a vir isso. Mas é apenas a semente maligna que está no teu coração. Que você não se liberta daquilo. Você está a odiar pessoas sem causa. Você está a perseguir, está a maquinar, matar, tirar a vida de alguém sem causa. E o Eterno, quando faz o juízo, nós não podemos absolutamente fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos zombar de ti. Nós não podemos dizer nós só podemos pedir a misericórdia e continuamos a ter misericórdia de ti, porque o Eterno não nos concede esse direito. Contrariamente com os falsos profetas e falsos cristãos, ficam ali zombados, dizendo, já viste o que aconteceu por causa... Não, o fiel não faz isso. Filho de Deus sabe que não pode fazer isso. E eu não faço. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, até daqueles que se dizem meus inimigos. Não tenho prazer no infortúnio daquele que se diz meus inimigos. Mesmo que ele esteja a me perseguir para matar. Quando lhe acontecer alguma coisa, eu jamais terei algo de zombar contra essa pessoa. Por quê? Porque o juízo pertence ao Eterno e todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença. O convertido e o não convertido. Aquele que se submete aos pés do Eterno e aquele que é contra o Eterno. Então, cuida-te, irmão, fuja dessas coisas erradas e não menosprezes a fé dos outros, dos pequeninos. Porque tem pessoas que você pensa que você os tem como nada, mas elas realmente com o Eterno têm intimidade. E é aquilo que eu muitas vezes digo, cuidado com aquele pequenino que você menospreza. Cuidado com aquele teu colega trabalhador de limpeza. Cuidado com aquele teu colega que vocês na empresa têm como nada. Quando vocês um dia pensarem em lhe sacrificar, vocês estarão a levar-vos à bancarrota a todos. Todos vocês sob um juízo, porque ele tem intimidade com Deus. Não é você que fica a temer o falso profeta, o falso mestre, o arcebispo, o bispo, o pastor presidente, o referendo. Estes aqui nem são nada. A maioria, 95% não são nada. É apenas títulos que vocês os deram e vocês os referenciam. Mas olha bem para aquele pequenino, mesmo dentro da tua religião. Aqueles que você menospreza. Você não sabe que são os mais... Você não sabe que são aqueles que estão a preservar vossas vidas dentro daquele templo de profanação que vocês usam para adoração. Você não sabe que é por causa daqueles pequeninos, das intercessões, orações deles inocentes que o Espírito Santo usa, intercede através dele por vocês, que aquele templo não cai sobre as vossas cabeças. Que o juízo não vem sobre vocês. Você não sabe que aquele é o cordão de oração, de guarda, que está à vossa volta. Be careful. Be careful. Be careful. Porque o que nós olhamos como coisas espirituais, muitas das vezes não é o que é. O Eterno, muitas das vezes, só está usando esse pequenino. E eu falo isso por muitas experiências. Não menospreze o pequenino que está dentro da tua comunidade. Não menospreze o pequenino na família. Não menospreze o pequenino na comunidade. Não menospreze o pequenino no mundo. Respeita a todo o mundo. Você não sabe até onde essas pessoas têm intimidade com Deus. Porque os que vocês pensam que têm intimidade com Deus, muitas das vezes não tem nenhuma intimidade. É só show, é só manifestação das forças ocultas que operam sobre ele pela vida pecaminosa que ele leva e você as confunde como coisas espirituais. Mas os pequeninos em silêncio, submissos ao Eterno, eles não são vistos nem achados. Mas
em oculto, o Eterno opera sobre aquelas vidas. No dia que você tocar nesse pequenino, que você acha que não é ninguém, é o dia da tua desgraça, é o dia da tua queda. Cuidado. Então, vamos cuidar dos nossos corações. Vamos ter referência a Deus. Quando olhamos para o próximo, tenhamos temor a Deus. Porque tudo que nós fizemos contra o próximo, saibas que estás a fazer contra o Eterno. Quando você está a fazer mal nas costas dos outros, sabes que você está a fazer contra o Eterno. Quando você está a maquinar algo contra o outro sem ele saber, sabe que estás a fazer contra o Eterno. Então, o Eterno, se tiver que tomar juízo disso, ninguém pode fazer nada. Porque a palavra diz: quem impedirá? Quem poderá impedir o Eterno no dia do juízo? Quem poderá travá-lo? Quem somos nós? Porque se você estiver nas mãos de Satanás, nós podemos interceder a Deus para que Deus te tire das mãos de Satanás. Agora, se você estiver sob o juízo do Eterno, como nós vamos interceder para ti? A quem nós vamos ir pedir para te tirar das mãos do Eterno, se o juízo que está a causar é o próprio Eterno? Então é isso que você tem que se questionar. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Cuidamos das nossas vidas. Muito cuidado. A nossa vida é espiritual, acima de tudo. E tudo que manifestamos na carne é apenas a miragem. Mas a vida é espiritual. Os acontecimentos são espirituais. Tudo que acontece no espírito e manifesta-se na carne. A carne, no físico, é a segunda parte. Porque a primeira é espiritual. Tenhamos cuidado. Andemos. Amemos ao próximo. Nos amemos uns aos outros. Fujam dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos bam, que se dizem ser, mas não são nada. Esses profanos que andam por aí, esses homens que estão no Mateus 25, que o Eterno os vai lançar, os bodes que serão lançados na fornalha de fogo. E vocês, ovelhas cegas também, as cegas que apoiam os falsos profetas de qualquer forma, também irão junto com ela, porque o Eterno diz que vai lançar ovelhas cegas no abismo. Vai lançar também no abismo. Então, sejamos firmes, submetemos ao Eterno. Todos nós carecemos da misericórdia, da graça do Eterno Yahuwah Elohim, por intermédio do seu Filho amado Yahusha, o Messias, o Cristo. Shalom.